Muito bem, a graça, a paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Pastor Nilson. Quero compartilhar com você uma palavra amiga. Você que está acompanhando nosso canal no YouTube, @Nilson de Albuquerque, Nilson de Albuquerque, obrigado pelo carinho. Vai lá, aperte o sininho das notificações para você receber as mensagens conforme vai chegando aqui no YouTube. Você vai recebendo e curte lá o nosso canal e compartilha, tá bom? Vai lá, deixa o seu like, compartilha, ativa o sininho das notificações, ok? Para que a palavra de Deus alcance mais vida, mais corações. Meu querido, eu quero compartilhar com você, dito isso, num texto sagrado maravilhoso, aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 23, que nos diz assim. Eu vou ser breve, rápido, sucinto, não vou alongar muito, mas quero trazer uma palavra para o seu coração. O texto vai dizer assim: o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, em corpo, alma e espírito sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em espírito, alma e corpo. Vocês sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido, nesse texto sagrado de 1 Tessalonicenses 5:23, é usado aqui um termo teológico. Os estudiosos, de teologia, tricotomia, que fala sobre o corpo, alma e espírito. Eu quero compartilhar com você um texto sagrado. Estou com a minha Bíblia aqui sagrada na mão, aqui na minha mão. Quero compartilhar com você Gênesis, capítulo 2 de Gênesis, versículo de número 7, que vai dizer, então assim, lá no princípio, é bom a gente entender isso. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Olha só que coisa tremenda. E tornou o homem alma vivente. Olha só, soprou das narinas o fôlego de vida. Alma, vida, fôlego. Não é isso? Glória a Deus, está lá no livro da criação. E Deus também nesse texto fala que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Também quero levar você lá em João capítulo 4, versículo 24, que diz assim: Deus é espírito, e é importante que todos o adorem em espírito e em verdade. Também quero levar você no texto sagrado de João capítulo 11, onde fala que Jesus é a ressurreição e a vida. Meu querido, em Hebreus 9, 27, a palavra do Senhor vai dizer assim: aos homens está ordenado morrer uma vez, mas em seguida ordena-se o juízo de Deus. Uma vez só, depois o juízo de Deus. Meu querido, minha querida, enquanto a vida, a esperança de salvação. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, o seu unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Então eu quero aqui simplificar esse texto sagrado, amado, de Tessalonicenses, que é o texto áureo que eu estou lendo, de 5:23, que fala sobre santificar em tudo, corpo, alma e espírito. Há quem diga que a alma está interligada com o espírito, não é isso? Mas esse termo de Tessalonicenses 5:23 fala que são três partes distintas: o corpo, a alma e o espírito. A alma é os pensamentos, as emoções, enfim. E o espírito é a parte que conecta com Deus, que foi o texto que eu li a princípio. A alma, Gênesis 2:7, e o espírito 4 de João, versículo 24. Não é isso? Sim ou não? Oh, maravilha. Dito isso, o corpo é a parte material, a parte física, não é isso? Do ser humano. Corpo, alma e espírito. Entendendo isso, amado? O texto que o apóstolo prega à igreja de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, está se referindo à santificação. Hebreus 12:14, um texto paralelo a esse, de seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ei, amado, é forte isso, sim ou não? A santificação em toda a vossa maneira de viver. Então, nós que andamos em espírito, Romanos capítulo 8, que temos a noção do que é andar em espírito, não é isso? Para não praticar as concupiscências da carne, porque verdadeiramente a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 8, que aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. Porque o João 3 também, Novo Testamento, a palavra de João com Nicodemos, versículo 3,
vai dizer: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Glória a Deus. Então nós que somos a imagem, a semelhança de Deus, que andamos em Espírito, nós temos que verdadeiramente discernir as coisas certas, não é isso? E as coisas erradas, não é isso? E fazendo isso, com certeza, reter o bem, praticar o bem, amar a justiça, não é isso? Glória a Deus, e praticar a palavra de Deus. Quando a palavra fala em santificação, fala que nós temos que dar um testemunho de cristão, ter uma identidade cristã e cuidar bem do nosso corpo. O nosso corpo é morada do Altíssimo, morada do Espírito Santo. É claro, é evidente que nós precisamos do templo para congregar, não é isso? Porque Jesus vem buscar uma igreja e nós, como membro da igreja, está lá, né? O Senhor, Deus, é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja, a igreja é o corpo, não é isso? E nós somos membros desse corpo, e Jesus vem buscar a igreja. Então, evidentemente, nós temos que fazer parte de uma igreja, viver em comunidade, no partir do pão, nas orações, não é isso? Sim ou não? Isso é importantíssimo. Sim ou não, amado? Verdade. Agora, santificar a nossa vida em corpo, alma e espírito, que nossos pensamentos sejam pensamentos, né, espirituais, uma mente de Cristo, não é isso? Andar e viver a palavra do Senhor, não só por 2 horas lá dentro do templo, mas dentro e fora da igreja, que nós possamos dar um testemunho de cristão e ter uma identidade cristã definida. Que visibilidade você está passando do seu corpo? O corpo é morada do Altíssimo. Muitas pessoas cuidam só da parte física, mas esquece do espiritual, não é isso? Esquece que tem uma alma e um espírito, não é isso? Esquece da tricotomia, que é esse termo teológico que eu citei aqui de 1 Tessalonicenses 5:23. Então, meu querido e minha querida, muitas vezes a pessoa não sabe de onde veio, quem é e para onde vai, não é isso? Depois da morte, para onde vai? Para onde vai depois da morte? Muitos dizem que a morte acaba na sepultura. Não. Enquanto eu viver, vou aproveitar, morreu, acabou. Não, não é isso não. Como eu li em Hebreus 9:27, aos homens está ordenado morrer uma vez, mas depois da morte ordena-se o juízo de Deus. E o apóstolo São João diz na sua epístola, claramente, quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. Glória a Jesus. E nós temos que servir a Deus, amado. Está lá em João 3,16 também, a vida eterna, para alcançar a vida eterna, não é isso? Em Cristo Jesus. Porque só Jesus é o pão da vida. João 6,35. Eu sou o pão da vida descido do céu. Então que nós possamos ter uma mente de Cristo, dar um testemunho cristão, não é isso? E qual a visibilidade do nosso corpo que nós estamos passando para as pessoas, não é isso? Cuidar do nosso corpo, cuidar do material, sim, se alimentar bem, dormir, não é isso? Cuidar do físico, se vestir bem, mas também temos que cuidar do espiritual, amado. E o corpo é morada do Altíssimo, e com certeza o Espírito Santo, ele ensina você como você deve andar, como você deve agir, não é isso? E como você deve pensar. Romanos capítulo 12, versículo 1. Amém? Porque aquele que estragar esse corpo que é morada do Altíssimo naquele grande dia, a salvação vai ficar prejudicada, não é isso? A salvação vai ficar estragada também, vai ficar prejudicada. Isso o Senhor deixou muito claro na sua palavra. Então nós temos que ter essa consciência, uma consciência de Cristo, dar um testemunho e saber que nós somos trino, né? Corpo, alma e espírito, assim como Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Corpo, alma e espírito sejam plenamente irrepreensíveis, aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 fala sobre a vinda do Senhor, não é isso? E nós temos que estar ansiosamente esperando esse dia, aguardando esse dia maravilhoso, para que o Senhor venha buscar a sua igreja e fazer parte, não é isso? Fazer parte do quê? Daqueles que vão morar no céu, nas mansões celestiais. João 14, Jesus fala: não turbe vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, onde meu Pai está, existem muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vou lhe ter dito. Necessário vos é preparar-vos lugar para onde quer que eu estejais, vós estejais também. Glória a Deus. Então essa é a mensagem do Senhor. Não quero estender muito, amado, porque isso é um texto que pode alongar muito. Eu posso entrar em muitos textos da Bíblia para falar sobre outros assuntos concernentes a isso, mas numa linguagem muito simples, que você possa realmente santificar o seu corpo, não é isso? A sua mente, o seu coração, para que você ande nos mandamentos de Deus e pratique a palavra do Senhor. Amém? Santificação, corpo, alma e espírito, aguardando a promessa de Deus, que é salvar todos aqueles que estão escritos no livro da vida, Romanos 10, 9 e 10. Tá bom? Que o Espírito Santo fale melhor no seu coração. Eu quero terminar essa mensagem fazendo uma breve oração, entregando você nas mãos de Deus. Soberano Deus e eterno Pai, que nós possamos cumprir literalmente, ó Deus, essa palavra de 1 Tessalonicenses, capítulo
de número 5, versículo de número 23, que diz que nós devemos ter um corpo, alma e espírito conservado, santificado e sendo irrepreensível, não é isso? Aguardando, íntegros, aguardando a vinda gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é isso? Que o Senhor nos dê essa santificação, que nós possamos se esforçar. Louvado seja Deus, Senhor, para buscar essa santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu rogo a Ti as suas misericórdias ao nosso favor, ó Deus. Nos ensina, ó Deus, a guardar os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus preceitos bíblicos, andar em santificação não só de corpo, mas também alma e espírito, como diz lá em 4 de João, verso 24, para verdadeiramente cumprir a Tua palavra, não é isso? Salmo 119, versículo 105. E que assim seja, que o Espírito Santo te dê muita paz, te dê muita alegria e muitas vitórias. Esse é o nosso vídeo de hoje. A semana que vem tem mais vídeo. Lembra-se, curte o nosso canal, compartilhe o nosso vídeo, não é isso? E você pode também ativar o sininho das notificações. Que Deus abençoe, obrigado por curtir o nosso canal e até o próximo vídeo. Até lá, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco e brevemente, semana que vem, outro vídeo aqui nesse mesmo canal. Vai lá, ajude o nosso vídeo na internet, divulgando o nosso canal. Que Deus abençoe a todos, que a graça e a unção do Espírito Santo seja presente na sua vida enquanto você estiver na presença de Deus, que Deus venha te dar muitas vitórias, não é isso? E se nós partirmos dessa terra, com certeza estaremos com o Senhor nos ares, como esse texto de Tessalonicenses que eu acabei de ler para você. E aqueles verdadeiramente que já morreram, esses se tornam a primícia do Senhor, né? Bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Que Deus abençoe, um beijo no coração e até o próximo vídeo.